E aí pessoal, tudo bem? Felipe aqui do Quero Ser Engenheiro e hoje estaremos na nossa parte 2 das propriedades mecânicas dos materiais. Hoje estaremos aprendendo a lei de Hooke para a tensão, deformação de cisalhamento. Na aula anterior a gente já visto sobre uma carga axial, uma força normal, o coeficiente de Poisson, que vocês vão ver que isso vai proporcionar uma lei de Hooke mais generalizada. Na aula anterior a gente viu que a deformação normal era devido apenas às forças axiais no eixo que a gente estava estudando, mas não, isso não é verdade. Nós temos também aqui a dilatação volumétrica específica e a relação entre o nosso módulo de elasticidade, o Gzão, que é o nosso módulo de rigidez, que vem da nossa deformação de cisalhamento, e o nosso coeficiente de Poisson. Eu só queria fazer um adendo à aula anterior, que eu acho que faltou eu falar para vocês isso, que aqui nos frágeis, essa ruptura que nós temos aqui totalmente transversal em relação ao eixo geométrico do material frágil, isso aqui é no nosso corpo de prova quando ele é submetido a uma força de tração, tá bom? Quando é compressão, o concreto ele tende a... Nós temos vários perfis, tá? Mas em geral acontece esse perfil aqui de ruptura. Eu já tinha falado nas primeiras aulas de mecânica dos materiais, que nas nossas janelas, por exemplo, era normal ver essa trinca de 45 graus. Isso porque está sendo esmagado aqui, então está tendo uma compressão. E uma outra coisa que eu queria acrescentar é que aqui na nossa parte de fadiga, a fadiga ocorre geralmente em lesões microscópicas dos materiais, tá? Ou porque ela é muito rugosa o material, ou porque tem uma pequena trinca, e isso faz ter um acúmulo de tensão lá. E faz ter o que causa, é um dos maiores causas de acontecer a fadiga no nosso material, tá? Eu só queria complementar isso. Então vamos lá. Essas são as nossas referências. Nós temos tanto o Beer-Johnson quanto o Hilbert. E vamos agora primeiro aprender sobre lei de Hooke para tensão cisalhante. Isso aqui é bem simples, tá? Eu vou ser breve aqui porque tem a mesma ideia da nossa deformação para carga axial. Então aqui nós temos nossa tensão cisalhante e nossa deformação cisalhante. E o que acontece é que os materiais aqui, alguns, também tem uma linearidade aqui no começo, tá? Isso aqui é a nossa região, como eu tinha falado já na aula anterior, Isso aqui é a nossa região elástica, tá? E a gente consegue fazer isso, vamos fazer da mesma forma que nós temos um θ. A gente sabe que tangente de θ nada mais é que o nosso tal sobre gama, beleza? Então, o nosso tal nada mais é que gama tangente de θ. E da mesma forma, esse θ aqui varia muito de material para material. Então a gente fala que tensão cisalhante nada mais é que nossa deformação cisalhante vezes o nosso Gzão. Esse Gzão é o módulo de rigidez, tá? Beleza, então eu só queria trazer isso, mas é bem simples. Próxima parte que eu queria trazer é sobre o coeficiente Poisson. Não sei se vocês já puxaram um elástico aqui, de forma que ele esticou, mas ele ficou comprimido nas suas laterais. É literalmente isso daqui que está acontecendo. Nós temos nosso elástico, material elástico, a gente puxa ele, e isso aqui vai acontecer, ele vai ser comprimido aqui nas laterais. Da mesma forma que a gente tinha feito no ensaio, nós temos o nosso corpo de prova, e quando a gente aplica tensões axiais, a gente consegue ver que tem uma deformação lateral aqui. Então, por que isso acontece? Fazendo ensaios no laboratório, a gente consegue ver que nossa deformação, vamos pegar aqui o nosso X, Y e Z do nosso corpo aqui. A gente vê que a deformação causada pela carga axial, ela é proporcional à relação que ela vai fazer de esmagamento no corpo, tá? Na sua deformação lateral. Então vamos pegar aqui esse corpo de prova. Inicialmente é esse pontilhado aqui, e a gente vai aplicar tensões aqui, tá? Cargas P e P. Isso vai fazer com que o material se estique. Porém, a gente consegue observar que o seu X aumentou, beleza?
Então nós temos que esses cantos aqui, temos um ΔX sobre 2, né? Porque na verdade a soma total, que vai ser o nosso ΔX. Temos aqui, ó, um ΔZ sobre 2. E temos aqui um ΔY sobre 2. Então isso aqui é uma clara evidência que uma carga axial produz deformações laterais, não apenas no seu eixo axial. Então, o que o Poisson diz é que, nossa, isso aqui vai ser uma constante de cada material, tá? Nada mais é que sua deformação lateral, tá? Pela sua deformação axial, tá? E essa deformação lateral aqui, deformação lateral, tá? Isso aqui a gente fala deformação lateral, mas o certo é deformação específica lateral. E aqui embaixo deformação específica lateral. Isso aqui é deformação específica normal axial, tá? Então a nossa deformação lateral, por meio de ensaios, a gente consegue verificar que a deformação nos outros dois eixos, nesse caso é Y, é igual ao nosso EZ. E a gente vê que ele é proporcional, aqui conforme o Poisson, ele é proporcional ao EX, né? Que é o nosso E axial. E agora a gente sabe de antes que o nosso σx nada mais é que EX vezes o seu módulo de elasticidade. Então a gente sabe que, puxando aqui, vamos chamar isso aqui de equação 1, esse aqui de equação 2, colocando 2 em 1, a gente consegue ver que Poisson nada mais é que nosso menos deformação lateral. Deixa eu passar para o outro lado aqui para ficar melhor. A gente consegue ver que nossa deformação lateral nada mais é que o Poisson vezes E axial. Só que o E axial é σx sobre E. Isso aqui, vamos deixar mais bonito aqui, é o nosso EY, que é igual ao nosso EZ. Então isso aqui demonstra que uma carga axial não apenas deforma axialmente, deforma lateralmente também no nosso material. Então, qual o intervalo aqui do nosso Poisson? Ele é infinito? Não. Se a gente for ver, os materiais eles vão de menos 1 até 0,5 de Poisson, tá? Esse aqui é o nosso Poisson. E ele é adimensional, porque é deformação sobre deformação. Então isso aqui é uma taxa, né? Quando tem uma deformação axial, quanto deforma lateralmente. E a gente tem esses 3 intervalos aqui, 2 na verdade, de menos 1 a 0 e de 0 até 0,5. Aqui na engenharia, a gente só vai trabalhar de 0 até 0,5, que são os materiais encontrados na natureza. A gente tem o concreto, o aço. Já os materiais de menos 1 a 0, eles são fabricados, eles são polímeros, tem uma estrutura retrátil, tá? Vamos notar aqui então. Então o material, a gente chama, alguns são esponjosos, tá? Eles são muitas vezes polímeros e possuem estrutura retrátil. Todos esses materiais que a gente está vendo aqui, o Poisson, é para quando a nossa deformação está dentro do regime elástico. Quando ela sai do regime elástico e vai para o plástico, aí já é mais complexo. E os materiais que a gente está trabalhando também são materiais isotrópicos. Isso significa que, independente da tensão, ele vai se deformar igual no 3D. Imagine que uma madeira não é isotrópico, ele é anisotrópico. Porque a gente consegue ver que tem umas direções aqui da madeira, né? Então, se a gente puxar na direção aqui, da onde nós temos essas linhas aqui da madeira, que é normal, vai se deformar diferente se a gente puxar ao contrário elas, lateralmente, vamos dizer. Então, nós temos aqui o concreto, conforme a BNT, ele vai de 0,1 a 0,2. Geralmente a gente adota que é 0,2. E para o aço, varia de 0,27 a 0,33. Isso a gente assume, geralmente, que é 0,3. A média aqui. Então,
como eu tinha mostrado acima, este exemplo aqui, este caso aqui, nós puxamos e ele se deforma lateralmente. Então ele contrai lateralmente, mas ele estica axialmente. Isso significa que o nosso poisson ele varia de 0 a 0,5. Já nesse outro aqui, a gente vê que quando a gente puxa ele não altera lateralmente. Se a gente for analisar aqui o que a gente encontrou, significa que lateralmente ele é 0, né? Porque como o Poisson é 0, o E não pode ser 0. Só pode ser o E lateral. Então o E lateral é 0. Então aqui nós temos que o nosso Poisson é igual a 0. E neste outro caso aqui, que é um caso mais específico, é que a gente puxa axialmente e ele expande lateralmente também. Tá? E isso faz com que o nosso Poisson varie de -1 até 0. Eu vou abrir aqui um site para mostrar para vocês um exemplo de material esponjoso. Então, tem esse site aqui, eu vou deixar no link eu vou deixar na descrição do vídeo. Então a gente consegue ver aqui um exemplo de que seria um material de Poisson negativo. Então nós temos aqui, a gente está puxando axialmente o nosso material, mas ele está se expandindo lateralmente também. Então a gente consegue ver que ele tem essa estrutura aqui mais peculiar, tá? Eu vou deixar isso aqui caso vocês tenham mais curiosidade sobre. Então, voltando, é esse aqui, certo? Acabei de explicar. Agora vamos para uma lei de Hooke generalizada. Como eu falei anteriormente, a nossa lei de Hooke, vamos dizer, a nossa deformação, era apenas devido à carga axial. Mas agora a gente vai ver que não é apenas isso. Então, como a gente quer fazer um caso generalizado, vamos aplicar aqui tensões de todos os lados. Vamos aplicar cargas e isso vai gerar tensões aqui e aqui. Então nós temos sigma x, sigma y, sigma z. E o que a gente viu aqui em cima? Que deformação lateral é devido à carga. Opa, aqui eu esqueci de colocar que é negativo, né? Então aqui é menos, tá? Então vamos colocar essa equação lá embaixo para a gente trabalhar com ela. Então, a forma correta aqui da lei de Hooke é nossa deformação em x vai ser igual ao quê? Nós temos a deformação devido à carga axial. Então a gente sabe que sigma x nada mais é que ezinho aqui. Então a gente sabe que nossa deformação é sigma x sobre e. Então eu vou deixar assim, ó, 1 sobre e, tá bom? Multiplica o nosso sigma x. Porém, a gente viu que pela carga de sigma z e sigma y, ele na verdade vai contrair. Então essa deformação também, deixando em evidência que o E é menos Poisson, que multiplica um sigma y mais um sigma z. E a mesma coisa para os nossos sigma y, deformação em y e deformação em z. Tá? Então a gente pode escrever dessa maneira aqui. Y, nós temos o nosso sigma y, mas ela vai contrair devido ao nosso sigma x. E a mesma coisa para o z. Olha lá que interessante. Então isso aqui é na verdade a lei de Hooke generalizada. E para somar isso, para agora generalizar toda a nossa deformação, a gente viu lá em cima que, vou anotar aqui, que o nosso tal nada mais é que gama g. Então a gente tem aqui o nosso gama i nada mais é que tal i sobre g. Então a gente pode adicionar isso, que se tiver também uma cisalhante, a gente coloca aqui gama x, deformação cisalhante, nada mais é que o nosso tal x, gzão. E da mesma forma para os outros eixos. Então essa aqui seria a mais completa, comprimida aqui das nossas equações de deformação.
Visto isso, eu quero falar um pouco sobre a dilatação volumétrica para ver o que significa ter o Poisson 0,5. O que isso vai causar na estrutura, tá? Então, vamos pegar aqui o nosso corpo, tá? E vamos aplicar tensão a ela de modo a fazer ela dilatar totalmente. Nós temos aqui nosso volume inicial e o nosso volume final. A dilatação volumétrica vê quanto ele dilatou, então é quanto aumentou de volume. Então o que a gente vai querer encontrar nada mais é que o nosso VF menos o nosso VI. A gente sabe que VI, quanto que é? A gente vai trabalhar aqui com um corpo unitário, que daí a gente faz uma maior generalização do nosso material. Então aqui eu vou trabalhar como ele de forma unitária. Bom, aqui também. Então nosso volume inicial nada mais é que 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. A gente, como aqui a nossa valor inicial aqui de comprimento é 1, vamos fazer isso aqui, ó. Como? A gente viu lá em cima aqui, de novo. E, isso aqui vem das aulas anteriores. E, nada mais é que o nosso ΔL sobre L. Como o nosso L é 1, a gente pode falar que o nosso ΔL nada mais é que E, certo? Nossa deformação normal. Então aqui, que seria 1 mais ΔL, nada mais é que 1 mais a nossa deformação normal. E o mesmo vale para o resto. Só que isso aqui, né, é o nosso EX, EY e EZ. Como isso daqui é verdade, a gente pode falar que o nosso VF nada mais é que 1 mais EX, que multiplica 1 mais EY, que multiplica 1 mais EZ. Para a gente fazer a forma distributiva aqui, a gente vai encontrar várias vezes que EI vezes EJ, tá? A nossa deformação normal a gente sabe que é muito pequena. Isso aqui quando a gente tem grandes deformações, é um caso à parte. A gente está trabalhando aqui com pequenas deformações. Então, como é pequeno com pequeno, então a gente pode falar isso daqui, ó. Como EI, informações aqui, são muito menores do que 1, isso daqui vai falar que EI, EJ é igual a zero. Eles estão indo para zero aqui praticamente. Então, a gente fala que o nosso VF nada mais é que 1 mais EX mais EY mais EZ. Se quiserem aí abrir direitinho a equação para ir cortando, para colocar várias vezes igual a zero, fiquem à vontade. Então, a gente consegue confirmar aqui que o nosso E nada mais é que 1 mais EX mais EY mais EZ menos 1. Então isso aqui na verdade é EX mais EY mais EZ. E o que é isso aqui? O que é EX, EY, EZ? A gente viu aqui em cima, são as nossas deformações normais generalizadas. Então eu vou copiar aqui para acelerar o nosso processo. Então a gente encontra isso daqui, e se a gente agora for isolando aqui, cortando bonitinho, a gente encontra aqui E nada mais é que 1 mais 2 Poisson, menos, dividido pelo nosso módulo de elasticidade, que multiplica σx mais σy mais σz, tá? Então isso aqui é uma relação importante que a gente encontrou. Agora eu volto à questão anterior que eu tinha falado. O que significa nós temos um Poisson igual a 5? Para Poisson igual a 5, 0,5, perdão, o nosso E igual a 0. Então isso aqui não dilata. A gente aplica bastante força e isso aqui não dilata.
Isso daqui é muito normal a borracha, tá? A gente aplica a carga axial e sua dilatação aqui é 0, tá bom? Então, fazer um resumo aqui antes de seguir em frente. Então, a gente viu aqui nossa tensão cisalhante, uma relação entre tensão cisalhante e deformação cisalhante. Vimos o que significa esse coeficiente de Poisson, que é uma relação entre deformação axial e deformação lateral devido a uma carga axial. Vimos aqui os tipos de materiais e a lei de Hooke generalizada e sendo aplicada na dilatação volumétrica. Então agora eu quero fazer com vocês a relação entre módulo de elasticidade, módulo de rigidez e Poisson. Vamos primeiramente começar aqui tendo o nosso corpo de prova, nossa estrutura, a gente estica ele e ele vai se deformar na nossa questão de ângulo aqui de cisalhamento, nossa deformação cisalhante. Então tínhamos vamos olhar aqui sempre num bloco unitário. Temos aqui o nosso ângulo de π/4 e o seu ângulo final devido à deformação é beta. Então a gente pode falar aqui o nosso γm sobre 2. Por que sobre 2? Porque o nosso sigma, eu vou fazer aqui, falar que sigma m sobre 2 é π/4 menos o nosso beta. Então isso aqui já explica porque sigma é γ sobre n. Porque o nosso γ inicial na verdade é 90 graus. Beleza? Então isso aqui seria vezes 2, né? Para ser a nossa variação real de cada vértice da estrutura. Vamos isolar beta aqui. Então a gente fala que beta é π/4 menos o nosso γm sobre 2. A gente sabe pela trigonometria que tangente de A menos B nada mais é que tangente de A menos tangente de B dividido por 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Então, aplicando essa propriedade aqui em beta, a gente tem que tangente de beta nada mais é que tangente de π/4 menos tangente de γm sobre 2, tá? Isso aqui, dividido por 1 mais nossa tangente de π/4 vezes a tangente de γm sobre 2. Como eu tinha falado antes, as nossas deformações aqui elas são muito pequenas. Então, como sigma m, sigma m já é pequeno, né? Então sigma m é γm sobre 2 é menor que 1, podemos falar que a tangente de γm sobre 2 é aproximadamente γm sobre 2. Então, tangente de beta, nada mais tangente de π/4 é 1, então 1 menos γm sobre 2 dividido por 1 mais o nosso tangente de π/4 é 1, certo? 1 vezes a tangente que vai ser o próprio ângulo. Então, γm sobre 2. Então, essa aqui foi a nossa primeira relação. Agora, partindo para o outro lado da trigonometria, analisando este triângulo aqui, a gente vê que, então, encontramos isto, a nossa equação 1, e nossa equação 2, podemos falar que tangente de beta nada mais é que 1 menos o Poisson vezes o módulo, a nossa deformação normal aqui, dividido por 1 mais a nossa deformação normal de novo. Isso aqui é a nossa equação 2. E igualando 1 com 2, então, igualando
1, aqui é 2, né? Perdão. 2. Igualando 1 com 2, encontramos que 1 menos gama m sobre 2 dividido por 1 mais gama m sobre 2, isso nada mais é que 1 menos nosso Poisson vezes a nossa deformação axial dividido por 1 mais a nossa deformação axial. E fazendo toda essa manipulação algébrica, a gente vai encontrar que gama m é esta belezinha aqui. E vendo logo de cara, este pode cortar com este. Esse 1 vai cortar com esse menos 1. Então nós temos que nosso gama m é menos 2. Já vou deixar 2 aqui, para falar a verdade, que multiplica o nosso Poisson aqui, dividido pelo nosso 1 mais aqui menos esse aqui. A gente pode deixar em evidência aqui embaixo, ó. Então nós temos 2, vou deixar em evidência aqui em cima também, deformação, multiplica o nosso Poisson mais 1, dividido por 1 mais nosso aqui, que multiplica 1 menos o Poisson. Perdão, aqui é 2, né? Ó. 2 mais, né? É 1 mais 1. Então, a gente pode falar aqui como isso aqui, a nossa deformação, a gente sabe que é pequena e 1 menos o nosso Poisson é menor que 1, a gente pode falar que x multiplica 1 menos o nosso Poisson, isso aqui vai ser igual a 0, tá? Então isso aqui pode sumir. Então a gente encontra aqui gama m, nada mais é que 2 vezes isso daqui, dividido por 2. Então, gama m é deformação normal, Poisson mais 1. Agora, utilizando nossos conhecimentos, como? O que é o nosso gama m aqui, né? A gente sabe que cisalhante é o nosso gama vezes o módulo de rigidez. A gente sabe que também que sigma x nada mais é que nossa deformação normal vezes nosso módulo de elasticidade. E vamos aplicar isso daqui antes de prosseguir. Então nós temos que tal sobre g nada mais é que Poisson mais 1 que multiplica sigma x sobre e. Só que a gente viu que numa carga axial P, como para uma carga axial P, sigma x é P sobre sua área da seção transversal, que a gente viu também que o nosso tal é metade disso. A gente viu lá que o máximo dele ocorre no 45 graus. Então é P sobre 2A. Aplicando isso, temos P sobre 2A módulo de rigidez igual ao nosso Poisson mais 1 multiplica P sobre A que multiplica módulo de elasticidade. Aqui. Então a gente encontra que módulo, vou até escrever em vermelho aqui, módulo de rigidez é E sobre 2 vezes o Poisson mais 1. Então a gente encontrou finalmente aqui, a gente deduziu a nossa relação entre módulo de rigidez, elasticidade e nosso Poisson
Espero que tenha entendido. Essa aula aqui é bem interessante e bem importante. Fico por aqui e até a próxima.